Ai, gente, eu tive que até que tomar meus remédios psiquiátricos depois desse filme. Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma resenha de filmes, a primeira de 2025, e eu juro que eu vou tentar fazer mais. E para começar, não poderíamos começar com um filme um tanto quanto peculiar, chamado Criaturas do Farol. É difícil fazer uma resenha sobre esse filme porque é um filme que você não entende nada. O filme ele tem 1h30 de duração e assim, eu vou fazer uma sinopse e depois entramos nas partes de spoiler, como sempre. Uma menina resolve fazer uma viagem num barco à vela, igual o pai e o avô fizeram, cruzando o Pacífico em direção descendo a América do Sul. E é o sonho dela fazer essa mesma viagem, ela foi incentivada pelo avô e tudo mais. Só que acontece um grande acidente, ela vai parar numa ilha com farol. E aí essa é a sinopse. Mas vamos do começo. Ela vai no barco à vela, sozinha, muito jovem, provavelmente para fazer essa viagem. E acontece que o avô dela virou e falou para ela o seguinte, que chegando num certo ponto do Mar do Pacífico, teria que fazer uma oferenda para Poseidon. No caso, tipo, jogar chocolate como uma forma de respeito e para a viagem ocorrer tudo bem. E ela vai fazendo vídeos, tipo, para mandar para a família da viagem, e chega o momento de fazer essa oferenda, ela vai jogando chocolate, só que a última barra, ela come. E tipo assim, não dá em nada. E do nada vem uma tempestade muito forte, aquelas tempestades surreais. Já deixo no outro CG de centavos, mas eu aposto que é um filme sem tanto orçamento, então a gente entende. Mas mesmo assim, CG horroroso das ondas, etc. E pronto, fica aquela tela preta. E aí ela vai acordando e tem alguém cuidando dela. E muito sem entender onde ela tá ali, né? Tipo, pô, imagina, tu achou que morreu, né? Um monte de onda, o barco virando, a onda engolindo o barco. Tu acha que acabou tudo ali. Mas não acabou ali, ela está viva. E aí um cara está cuidando dela, um senhor que mora nessa ilha. E ele fala que ela tá no farol, que é um farol muito difícil de chegar, poucas pessoas sobrevivem a chegar naquele ponto. O barco dela foi parar na costa da ilha num dia mais tranquilo para resgatar ela. E assim, é só ele e ela numa casa e tem o farol na outra parte da ilha. Tipo, tem a casa e tem o farol. E ela, um pouco desconfiada, mas vai acreditando em tudo que ele fala de cara, sabe? E ele, para demonstrar uma certa confiança nela, entrega uma arma, mas ela se recusa a ficar com essa arma por confiar nele. Sendo que ela teve um grande ferimento por conta do acidente do barco, que ele mesmo deu os pontos e tudo mais, cuidou dela. E, assim, é um filme, gente, que tem 1h30, mas é 1 hora de nada acontecendo. E aí chega a noite, ele pede pra ela não pentear os cabelos quando tomar banho, não abrir nenhuma das portas, inclusive ficar apenas no quarto. O que é um pouco estranho, um pouco suspeito. Tudo bem, né? E ela acata, tipo, ok, ele acende uma vela e ele vai dormir no farol para deixá-la sozinha em casa, uma forma dela se sentir segura. E ele vai dormir no farol. E assim, ela, tudo que ela quer é um rádio para ligar para a família e fica para acontecer isso no dia seguinte, para ver se ela consegue um resgate e tudo mais. E aí o cara, ele vai pro farol e começa, tipo, viajar nas ideias, mas até aí tudo bem. E aí eles vão pro farol, ela tenta usar o rádio não funciona, também parece ser suspeito. Mas ela vai aceitando ali, sabe? Eles vão convivendo, tentando usar o rádio várias vezes. Ele diz que conseguiu um leve contato com a rádio, tipo, com a Marinha, só que a comunicação falhou, mas que ele conseguiu um leve contato e disse que falou com o pai dela.
Só que o pai dela é falecido. E aí ela entrou na primeira noia de desconfiança, entendeu? E ele levou ela para ver a situação do barco à vela dela. E ela conseguiu pegar as cinzas do pai que ela estava levando em viagem. E nisso que eles vão, ela pega a arma e ameaça ele porque ela falou do pai. Ele falou do pai dela. E aí ele só confundiu. Ele só confundiu o nome do pai, sabe? Com o do avô. Ok, ela foi lá, acreditou, vida que segue, veio o aniversário dele, ela fez um bolo de panquequinha, porque, detalhe, eles têm comida muito restrita, porque o Farol só recebe comida de tempos em tempos, não são de muitos tempos, entendeu? Mas mesmo assim, bebem muito vinho, porque ele tem muito vinho, não tem comida, mas tem bebida pra caramba. E ele começa a agir meio esquisito dentro disso, e começa a falar, eles começam a falar sobre sereias. Que no Farol ali tem muitas sereias, por isso que precisa ter um certo cuidado, sabe? Porque o que mantém as sereias afastadas é a luz do farol e elas se sentem ameaçadas por outras mulheres. E parece uma noia, mas tu pensa assim, pô, o nome do filme é Criaturas do Farol, então, pô, caraca, vai dar alguma coisa com as sereias. E aí ele sonha com a menina como se ela fosse uma sereia e começa a ver como se ela fosse uma sereia, entendeu? E ela começa a se ver também, tipo, ela machucou a barriga e ela olha como se estivesse saindo escamas, sabe? Ela se tornando uma sereia, ela fosse uma sereia. E seria até um plot interessante se ela estivesse se tornando uma sereia no meio disso tudo. Mas... Ai, gente, eu tive que até que tomar meus remédios psiquiátricos depois desse filme, pra não entrar no surto que ele é. Nas últimas meia hora de filme, o filme resolve acontecer. Ela começa a achar que ele realmente não falou com ninguém. Eles começam a brigar muito e ela acha o corpo de um colega dele de farol. Sendo que primeiro ela vê uma sereia e depois vê o corpo do cara. E nisso, obviamente, ela entra num processo tipo assim, não chega perto de mim, vou te matar pro cara. E ele tentando explicar que, tipo assim, ele matou o cara porque o cara queria se aproveitar dela. Mas ela não acreditou e eu acho que eu também não acreditaria de cara, assim. Mas ela não matou ele, deu um tiro, depois pegou ele, levou ele pra casa que ela tava, amarrou ele e tentou ali, tipo, sabe, cuidar. E eu não sei o que ela teve mais de intenção ali, entendeu? Porque não faz sentido nenhum, sabe? Tipo, ela acha que o cara matou ela dá um tiro e depois ela traz ele pra casa. Tipo, peraí. E aí ele fica falando, você sabe o que você é, o que você tá se tornando. E ela, tipo, começa a se ver no espelho como se fosse uma sereia. E eu fico assim, meu Deus, que surto, porque como já tá no final do filme e não teve nenhuma sereia, nenhuma criatura, você já tá sabendo que aquilo ali é um surto coletivo. E dentro desse surto coletivo, ele consegue fugir, ela tá no farol, ela resolve quebrar a luz do farol, que também pra mim não faz sentido. E eles começam a ter uma luta muito sem graça. Cara, nem a luta dá uma emoção, sabe? E ela acaba por matar ele. Tipo, é uma coisa que não faz sentido, não tem uma conexão dos fatos. Tudo bem ele achar que ela quer, tipo, ai, erro. Tipo, ela achar que ele quer matar ela é válido, mas ao mesmo tempo nem tanto, porque como é que ele saberia de algumas coisas, sabe? Em relação à família, em relação à guarda vir quando tiver o melhor tempo, porque é um farol realmente muito difícil de sair, porque o tempo é muito ruim lá. E aí, no final, toca o rádio falando que eles vão no dia seguinte buscar ela. Ou seja, tava todo mundo em surto. O cara está em surto, a gente até espera porque ele tá há anos naquele farol, sem contato com mais ninguém. Mas ela entra num surto muito rápido, sabe? De se ver como sereia, etc. E no final, tipo, ele tava falando a verdade o tempo todo. E acaba o filme. Bum! Acaba o filme.
Sabe, quando você acha que vai dar alguma coisa, assim, acaba o filme. E assim, é um filme péssimo. É um filme muito ruim, sabe? Por mais que ele seja um filme curto, é insano de ruim. É um filme desastroso, sabe? Como é que pode você vai confiando numa pessoa assim, você começa a alucinar e você não questiona a sua sanidade, o outro também não questiona a sanidade, e tudo vira uma maluquice. O nome do filme é Criaturas do Farol e não tem uma criatura. A maior criatura são os perigos da mente. Ok, vocês podem falar que é conceitual, nosso conceito da perturbação mental, etc. Mas, mano, eu tô cansada de filme que seja conceitual e seja ruim, que a gente, 1 hora e meia, parece que você tá perdendo 4 horas da sua vida vendo aquilo ali. E assim, é um filme que parece que saiu direto do CAPS, sabe? Você assiste e você pensa, meu Deus, eu tava numa reunião do CAPS hoje. E você pensa, eu tomei meus remédios psiquiátricos hoje pra não chegar nesse nível? Que foi a única coisa que eu pensei em relação a esse filme, sabe? É um filme que só tem 2 personagens, mas um filme que eu achei pobre de roteiro, que enrola muito, que nada acontece, pra nos últimos meia hora, 20 minutos, tentar acontecer alguma coisa. Então, assim, é um filme muito ruim. Não tem nada, nada, nada além de surto. E eu acho que, tipo assim, quando a gente pensa num filme conceitual, tem que ter um conceito maneiro, assim, de uma imersão maneira. O filme tem que acontecer alguma coisa. Não dá pra falar em conceito e o filme não acontece nada ou ser totalmente sem noção. Querer abordar, talvez, o surto de estar num lugar isolado poderia ser muito melhor trabalhado, sabe? Muito. A gente já tem um filme chamado Farol. Foi uma tentativa de fazer um terror, um suspense, um terror psicológico que não te assusta em nada. Você assiste o filme inteiro, o tempo assim, ó. Essa é a cara que você fica assistindo o filme o tempo inteiro. Então, assim, é um filme extremamente ruim. Tem filmes ruins que são bons. Eu sou dessa filosofia que tem filmes ruins que são excelentes. Mas esse filme, ele não consegue ser nem ruim. Ele é péssimo. Ele tá, tipo assim, numa escala de -1000 de 10, entendeu? CG ruim, atuações medianas, enredo péssimo e não tem as criaturas. Então, assim, se você quiser ter 1 hora e meia da sua vida vendo esse filme, você pode ter, sabe? Eu acho que é um filme maneiro pra ver com os amigos e rir de tão ruim que é, e ver que é um surto psicológico, e ver em coletivo deve ser muito melhor do que ver sozinho, porque eu vi isso sozinha e eu me senti maluca igual a eles por ter escolhido assistir esse filme. E eu já começo esse ano fazendo a resenha de um filme muito ruim. Eu acho que eu não falei bem de nenhum filme, além de Rei Leão por hora, mas o próximo vídeo eu vou tentar trazer um filme que eu achei bem legal, um filme ruim legal. Mas vale a pena 1 hora e meia, sabe? Se você quer ver com os amigos alguma coisa muito ruim pra criticar, pra rir, pra falar, caraca, meu Deus, vale a pena. Mas assim, eu não assistiria de novo. Independente de qualquer coisa, eu não assistiria de novo. E é isso, gente. Vejo vocês no próximo vídeo. Vou tentar não cortar as partes de erro. E é isso, gente. Até maquiagem inspirada em mar hoje pra entrar nesse surto com vocês. Beijo e até o próximo vídeo.